Estamos de volta no meio desse feriado prolongado, essa coisa boa, gostosa, tá fazendo calor, espero que você esteja curtindo o seu feriado e conforme prometido vou trazer hoje a resenha de Tempos Difíceis, uma das obras mais conhecidas e mais importantes do Charles Dickens, que é considerado um dos maiores autores da literatura inglesa. E ler Charles Dickens, pelo menos para mim, é sempre um deleite. Não porque seja uma leitura fácil, muito pelo contrário, é uma narrativa entremeada de ironias, de intromissões do narrador, que é sempre muito cáustico. Às vezes é necessário ler o mesmo parágrafo várias vezes para entender todas as sutilezas e todas as sugestões que o autor deixou. É um desafio para a inteligência. Um dos motivos pelos quais eu adoro ler as obras do Charles Dickens é porque é visível que ele era um exímio contador de histórias. E como que a gente percebe isso? Bom, toda vez que você está lendo algum livro, que você está diante de uma narrativa, você tem que se fazer algumas perguntas. A primeira de todas, quem é o protagonista? Depois, o que ele quer? Em seguida, o que o impede de conseguir? E depois, o que ele faz para superar os obstáculos? E finalmente, quinta pergunta, qual é o desfecho de tudo isso? Qualquer escritor precisa saber responder satisfatoriamente a essas 5 questões para ele ter uma história, senão sequer uma história, não é uma tentativa, é alguma coisa parecida com uma história. E Charles Dickens sabe muito bem, domina essa técnica e sempre nos responde de maneira surpreendente a todas essas perguntas. Nas suas primeiras narrativas, nos seus primeiros romances mais conhecidos, ele responde a primeira pergunta, quem é o protagonista, já no título do livro. Por exemplo, histórias clássicas como Oliver Twist ou David Copperfield. Mas conforme ele foi amadurecendo como escritor, ele também foi sofisticando a sua técnica. Tempos Difíceis foi publicado em 1854, já era a fase mais madura de Charles Dickens e ele já tem habilidade suficiente para responder aquelas 5 perguntinhas, as básicas de qualquer narrativa, de maneira mais inusitada, mais original. Quando a gente lê Tempos Difíceis, a gente fica com a impressão de que existem muitos personagens importantes. Talvez alguns diriam que é uma história com múltiplos protagonistas, mas uma leitura mais atenta vai mostrar que o verdadeiro protagonista desse livro não é um personagem humano. Quem está em jogo aqui, quem está enfrentando uma grande provação é uma ideia, um projeto pedagógico, um sistema de ensino ou uma filosofia que atende pelo nome de utilitarismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas trata-se de uma filosofia que estava muito em voga na Inglaterra vitoriana, que é a Inglaterra do século XIX, durante o reinado da rainha Vitória, um período emblemático na história, não só daquele país, mas também de boa parte do mundo, porque naquela época a Inglaterra era o maior império colonial que existia, portanto eles exportavam as suas ideias, os seus sistemas de ensino e a sua maneira de ver o mundo para muitos outros continentes. E é um sistema, o utilitarismo, que pode ser resumido numa frase simples e elegante. Todas as decisões humanas, sejam elas governamentais ou particulares, devem alcançar a máxima felicidade possível para o maior número de pessoas. Fala aí, parece uma coisa muito legal, né? Uma coisa que faz muito sentido e é daí que surgiu a ideia de utilidade, como aquilo que for capaz de maximizar o bem-estar, ou, em outras palavras, a felicidade da maior quantidade possível de pessoas. Essa ideia, sintetizada e muito bem explicada por um filósofo chamado Jeremy Bentham, ela insistia que as melhores ações são aquelas que produzem um resultado mais benéfico para o maior número possível de pessoas. Vamos imaginar um exemplo, vai ficar tudo muito mais fácil, você vai entender. Imagine que o parlamento aprova uma lei que vai beneficiar a população de uma cidade de 1 milhão de habitantes através do uso e da exploração das águas de um rio. Mas, em contrapartida, essa mesma lei vai acabar prejudicando a vida de uma aldeia, de ribeirinhos, de pescadores, de 200 moradores. Segundo os princípios do utilitarismo, é uma lei muito, muito boa, porque ela beneficia
1 milhão de pessoas, enquanto prejudica apenas 200 pessoas. Portanto, fazendo uma conta matemática simples, a gente percebe que o saldo é super positivo e essa lei deve ser aprovada. Seguindo essa lógica, né, transportando a filosofia utilitarista para a realidade brasileira, numa notícia recente, por exemplo, a gente não deve dizer que a Samarco cometeu nenhum crime por causa da quebra da barragem que protegia, né, os resíduos de minério e que acabou destruindo algumas poucas populações ribeirinhas, um punhado de pessoas, algumas centenas de pessoas. Afinal de contas, a riqueza trazida para toda a sociedade através da atividade de mineração, a riqueza trazida para o Brasil é muito superior e traz bem-estar e felicidade para um número muito maior de pessoas do que essa meia dúzia de pessoas que morreu por causa da quebra da barragem. Acho que a coisa já tá começando a parecer meio esquisita, não é verdade? Pois é, pode parecer um pouquinho estranho essa ideia de calcular a felicidade de alguns menos a infelicidade de outras, mas foi exatamente uma fórmula matemática, um algoritmo que usava números, o que foi proposto pelo tal do filósofo Jeremy Bentham, que é considerado o pai do utilitarismo. Ele imaginou que seria possível verificar se uma coisa era boa ou ruim, se uma lei, uma ação, uma decisão, uma postura de vida era boa ou ruim através de um cálculo matemático. A gente calcula se aquilo traz mais felicidade para um número grande de pessoas, menos a infelicidade que aquilo possa trazer para uma minoria. E assim ele acreditava ter encontrado um sistema perfeito para governar tanto a sua vida particular quanto para propor ali para governar o seu país inteiro. Eu preciso dizer que esse Jeremy Bentham não era só um cara que falava e que escrevia alguns livros. Ele foi um pensador bastante influente lá na Inglaterra no tempo do Charles Dickens, na primeira metade do século XIX. Ele teve um pupilo famosíssimo por sinal, que é John Stuart Mill, que superou inclusive o seu mestre e se tornou um filósofo muito importante na história do liberalismo. E, enfim, eram filosofias que eram propostas seriamente. E quando a gente para pensar, a gente estava vivendo um período na história da Europa e da Inglaterra quando as ciências exatas, a matemática, a estatística e mesmo as ciências naturais como a biologia, a física, a química, elas estavam passando por um período muito rico de descobertas. Então era compreensível que se acreditasse que era possível encontrar soluções, respostas nos números para problemas complexos, para problemas da sociedade. E olha que a Inglaterra, na primeira metade do século XIX, estava enfrentando cada vez mais e mais problemas. Eu estou falando, é óbvio, da Revolução Industrial, que trouxe muita riqueza para a Inglaterra, mas também trouxe de lambuja problemas sociais, problemas ambientais, que nunca tinham sido enfrentados antes. Alguns exemplos desses problemas: a poluição ambiental. As cidades inglesas que dependiam da indústria, que se desenvolviam muito com novas e novas indústrias de tecidos e tal, todo aquele processo da primeira Revolução Industrial, elas ganharam uma névoa preta permanente, porque as fábricas funcionavam praticamente 24 horas, sempre jogando fumaça preta no ar. Dizia-se, inclusive, na cidade onde se passa a história, a cidade de Coketown, é como se o tempo estivesse permanentemente nublado. Você nunca conseguia ver diretamente o sol, porque sempre havia uma nuvem de fumaça tapando, deixando o sol em permanente eclipse. Imagina só as consequências que esse tipo de poluição do ar tão séria provocava na saúde das pessoas. E a mesma coisa a poluição dos rios. Hoje em dia a maioria das cidades desenvolvidas, na Inglaterra, por exemplo, conseguiram despoluir seus rios, mas nós que vivemos aqui no Brasil sabemos muito bem o que é ter rios poluídos, rios destruídos, como é o caso do Rio Doce, são problemas graves. Além disso, a gente tem todos os novos problemas sociais. A gente tem a criação de uma nova classe social, que é a classe dos operários, dos trabalhadores na indústria. Eles eram muito mais numerosos e, no entanto, eles viviam de maneira muito empobrecida, quase na beira da miséria, porque ganhavam sempre apenas o suficiente para sobreviver. E é natural que, dentro dessa realidade, dessa classe operária, também eles começassem a se organizar em sindicatos, a reivindicar condições de trabalho mais dignas, salários melhores. Então, estavam começando a crescer tensões sociais muito importantes. Eram problemas novos,
escravos que estavam surgindo nessa nova Inglaterra do século XIX industrializada e que filósofos e pensadores tentavam solucionar através de números. Mais especificamente, através da racionalidade pura. Havia uma confiança muito grande na capacidade das ciências de resolverem todos os problemas dos seres humanos. Então, o utilitarismo, essa filosofia que eu descrevi agora, reflete bastante essa confiança nos números e nos cálculos matemáticos e na racionalização dos problemas para tentar encontrar sempre as melhores soluções. E é por isso que o utilitarismo desfrutou de muito prestígio na Inglaterra vitoriana e acabou inspirando, sim, muitas reformas legislativas, reformas no direito penal, por exemplo, e também, agora sim a gente volta para o nosso livro, eu tive que fazer essa pequena introdução, mas ele também inspirou reformas no sistema educacional. Tempos Difíceis é basicamente um livro a respeito de educação, ou em outras palavras, como devemos educar as crianças para que elas sejam adultos responsáveis e também felizes. Um dos principais personagens de Tempos Difíceis, aliás, a primeira cena é muito interessante, é o dono de uma escola chamado Sr. Gradgrind. Ele tem um colégio que aplica essa filosofia utilitarista nas aulas. E o Sr. Gradgrind, ele tem 2 filhos pequenos. Na verdade, ele tem 5 filhos, mas a gente só conhece os 2 mais velhos, que são a Louisa e o Tom. Tanto esses 2 meninos quanto todos os outros alunos da escola do Sr. Gradgrind, eles aprendiam apenas as disciplinas consideradas úteis, lógicas e necessárias para que elas se tornassem lá na frente trabalhadores produtivos e racionais, contribuindo assim, portanto, à felicidade geral da nação, né, produzindo mais riqueza para a Inglaterra e deixando todo mundo feliz. Percebe o princípio da utilidade? A gente deve fazer aquilo que vai maximizar o bem-estar de todos. Acontece que não é assim tão fácil, vocês vão concordar comigo, determinar o que é felicidade e bem-estar usando apenas uma fórmula matemática. Por exemplo, aqui no colégio utilitarista de Tempos Difíceis, as brincadeiras, a contação de histórias, a imaginação e a fantasia são consideradas altamente desnecessárias, inúteis e até mesmo perigosas para a formação de uma criança. Vocês podem imaginar, portanto, o trauma das criancinhas inglesas que tinham que se matricular na primeira série quando elas chegavam no primeiro dia de aula. Aliás, acho que não precisa nem imaginar. Isso foi descrito pra gente numa música, um rock famosíssimo dos anos 70, se chama The Logical Song. Dá uma olhada. Watching me, but then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical, and then they showed me a world where I could be so dependable, oh, clinical, oh, intellectual, cynical. Vou parar agora para não ficar muito longo. Essa música é muito boa, vou deixar aqui em cima no card depois que vocês acabarem de ver esse vídeo. Vejam, ouçam essa música inteira. E reparem, o vocalista que canta essa música, ele a escreveu a letra, inspirado na própria infância. E ele foi criança não em 1850, como os 2 meninos aqui, a Louisa e o Tom, do Charles Dickens. Ele foi criança em 1950. E ainda assim, a lógica utilitarista do sistema de ensino sobrevivia lá na Inglaterra. Nós temos uma personagem aqui, outra importante, que também poderia ser uma das protagonistas, né? Que é a personagem da Cissy. Ela é uma criança que veio do mundo menos utilitarista do mundo. Ela é filha de artistas itinerantes de um circo que passa pela cidade. Então ela vem de um mundo de fantasia, de entretenimento, diversão, de imaginação e de solidariedade, onde as pessoas da trupe se ajudavam como se fossem todas a mesma família. Essa menina é abandonada pelo pai,
que tá em declínio na carreira. O pai dela é palhaço, mas ele tá em declínio, ele tá passando por problemas financeiros, problemas com a bebida. Então ela é abandonada pelo pai, o pai foge. E então essa menina, que se torna uma órfã, é adotada na família do Sr. Gradgrind, que resolve, acreditando ser realmente a melhor educação que ele pode dar para ela, resolve livrá-la de toda aquela tralha cultural circense que ela teve durante a infância e ensiná-la com os fatos, a ciência, a lógica, os números, dar a ela as ferramentas que ele acredita necessárias para que ela seja uma adulta mais feliz. E é lógico que a Cici vai personificar o trauma que as crianças viviam diante dessa educação tão rigorosa e que abria tão pouco espaço para a imaginação e para a brincadeira. E enquanto tudo isso acontece, nós temos outros núcleos de personagens. A gente tem o personagem engraçadíssimo e ao mesmo tempo revoltante, a gente morre de raiva dele, que é o Sr. Bounderby, que vem a ser o industrial, dono das fábricas de tecido da cidade, um homem que se orgulha muito de ter subido na vida sem ajuda de ninguém, que começou do nada e fez toda a sua fortuna. Ele faz bastante aquele discurso da meritocracia. Ele é um personagem importantíssimo nessa história que vai ter muitos desdobramentos. Também nós temos um outro núcleo de personagens que são os trabalhadores da fábrica do Sr. Bounderby. A gente tem aqui o Stephen Blackpool, que gosta de uma companheira, que gosta de uma outra operária, no entanto ele já é casado, ele vive um casamento problemático. Então a gente tem tramas paralelas. Como eu falei, Charles Dickens era um exímio contador de histórias e ele conseguia de maneira inacreditável entrelaçar todas essas tramas e mesmo as coisas que parecem mais distantes e nada a ver, uma hora se tocam e tudo conta a mesma história. No fundo, ele está usando todos esses artifícios, contando todas essas histórias de vida para fazer uma grande crítica à educação utilitarista que estava tão em voga na sua época. É um romance que tem traços de filosofia, portanto, ele reflete a respeito da educação, da infância e todos os valores que eram questionados pelos utilitaristas como inúteis, como por exemplo a solidariedade, a compaixão, a diversão, a alegria, a risada, a brincadeira. Ele reflete a respeito de todos esses temas que são grandiosos e universais, mas ele também consegue criar muitas aventuras, situações cômicas. Ele tem um narrador que é sempre muito irônico. É um escritor muito competente que consegue passar grandes ideias com narrativas divertidas que a gente lê com muito gosto, porque são cheias de aventura e em muitos momentos elas são bastante emocionantes. Não é uma narrativa realista, o Charles Dickens veio antes do realismo na literatura, ele tem traços de romantismo, ele é um pouco sentimental, eu acho que ele se aproxima bastante com o tom dos folhetins, das novelas, das radionovelas que viriam mais pra frente, mas sempre trazendo muita qualidade literária. Eu encerro esse vídeo então fazendo uma reflexão, até uma provocação. A gente viu que o utilitarismo sobreviveu lá na Inglaterra durante muito tempo e, no entanto, veja só, você quanto mais tenta ensinar e dobrar as crianças, ensiná-las a pensar racionalmente e abandonar toda a fantasia, às vezes você acaba gerando até o efeito rebote. Eu posso observar isso muito claramente na história da literatura da Inglaterra, que foi onde surgiu alguns dos maiores nomes da fantasia, do nonsense. A gente tem o Lewis Carroll, por exemplo, que era um professor de matemática, certamente um cara educado dentro de todo o rigor e de todos os números e da aritmética da educação utilitarista. E, no entanto, ele tinha uma persona, um alter ego, um escritor. Ele virava um escritor e escreveu Alice no País das Maravilhas, que é cheio de fantasia e questionamento. E, enfim, é totalmente anti-utilitário isso. Mais pra frente a gente teve o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e a gente teve o C.S. Lewis, que era amigo do Tolkien, que escreveu As Crônicas de Nárnia, quer dizer, dois clássicos incontestáveis da fantasia que inspiraram
tudo que foi escrito do gênero fantasia depois deles. Então a gente também teve o surgimento do rock, não, o rock surgiu nos Estados Unidos, mas o rock inglês se transformou num dos mais importantes do mundo e traziam essa contestação e traziam essa brincadeira com a fantasia. É só lembrar das músicas dos Beatles em vários álbuns. Então a reflexão que eu quero propor pra gente agora no fim desse vídeo é essa. Quando escolas tentam reprimir uma qualidade, tentam enquadrar alunos dentro de uma forma de pensamento, às vezes pode haver um efeito rebote. Então vamos lembrar dessas coisas toda vez que alguém aparecer por aí defendendo um certo projeto educacional para domesticar as escolas e o discurso dentro das escolas brasileiras, não é verdade? A gente vai ficando por aqui. Se você ficou curioso, lógico, eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar o Tempos Difíceis do Charles Dickens. E também quero agradecer aos meus padrinhos e às minhas madrinhas que colaboram todos os meses para que esse projeto continue existindo. Um beijo para todos. A gente se vê então na semana que vem. Até mais!